Era umas 5h30, eu fui tomar banho antes de vir para o culto hoje aqui. E aí saí do banho, olhei para a janela, parece que o mundo ia acabar. Não sei se toda a região de Londrina, mas aqui, para quem mora aqui para esses lados do aeroporto, começou uma chuva, escureceu de repente, assim, trovoada. Falei, gente do céu, acho que o mundo está por um fio. E aí fiquei imaginando, eu falei assim, puxa, talvez hoje essa chuva e essa temporal vai impedir muita gente de ir na igreja, né? Mas ao mesmo tempo eu me lembrei de que a nossa vida é uma página em branco, que Deus escreve a nossa história a cada momento. Então hoje, se você veio aqui, um dia como hoje, chuvoso, você está aqui, estamos todos aqui reunidos, é porque alguma coisa Deus tem para falar com a gente. Eu creio nisso. Então, por isso, eu fico muito feliz de ver ainda tanta gente num dia tão nebuloso, né? E semana passada a gente começou essa série nova sobre viver o presente, que parece uma coisa tão simples, né? Você viver o hoje, mas quando você para pensar um pouquinho, não é. Porque a nossa cabeça geralmente nunca está no presente. Muitas vezes a gente está numa situação, mas a cabeça ou está no passado, em coisas que aconteceram. Talvez hoje aqui, você está aqui pensando como a sua semana foi difícil, como ontem foi difícil, como alguém da sua família está com gripe, virose, sei lá o quê, ou como você tem coisas para acertar com a sua família, brigas. Talvez sua cabeça está indo de um lado para o outro nesses pensamentos. Ou então, você está pensando na segunda-feira, começo de mês, seu salário vai cair aí no meio da semana, lá por sexta já não tem quase mais nada. Você já está antecipando o que pode acontecer. E quando a gente vive em outra situação que não o presente, a gente não consegue experimentar o melhor da vida. E as coisas que Deus fez para nós e propiciou para nós. Nós falamos semana passada que Deus criou o mundo, criou os mares, o céu, as abelhas, os pássaros, os peixes grandes, criou os animais, o cachorrinho, criou os elefantes, e criou as árvores, e tudo tão lindo, E o próprio Deus falou, nossa, como isso é lindo, como isso é bom. E aí, finalmente, Deus criou o homem, nos criou. E com a gente foi um pouco diferente, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle e disse para nós, olha, isso aqui tudo é de vocês. Continuem esse processo de criação. Deus nos convidou para ser parceiros dEle na criação. Então, quando você olha para o mundo e acha que já está tudo resolvido, tudo acabado, não tem mais o que fazer, você está perdendo o principal que Deus nos ofereceu, que é a oportunidade de estar transformando as coisas, transformando a nós mesmos, transformando a realidade à nossa frente, transformando os nossos relacionamentos todos os dias, a cada momento, como esse momento que a gente está vivendo hoje aqui. A gente tem um momento de transformar alguma coisa para melhor, fazer alguma coisa melhor. Bom, como eu disse, muita gente vive com a cabeça no que vai acontecer, mas hoje em especial eu quero dedicar um tempo para tentar ajudar as pessoas que vivem com a cabeça no passado, pessoas que estão carregando dores, traumas, sofrimentos, brigas, coisas que você traz para o seu cotidiano, coisas mal resolvidas, coisas que você vê em você mesmo, que você olha e fala assim, isso já não tem mais o que fazer. Exemplo, vim de uma família desestruturada, cresci sem pai, ou cresci sem pai e sem mãe, não tive oportunidades, então assim, minha vida é isso aqui mesmo, não há muito o que fazer. Ou então você sofreu traumas na sua infância, ou então você teve doenças que te limitaram em algumas áreas da sua vida, e você olha para essas coisas como coisas terminadas, resolvidas. Você olha para isso e fala, não tem mais o que fazer em relação a isso. Isso já é assim e pronto,
eu nasci assim, Gabriela, como é que era o negócio? Eu nasci assim, eu sou assim. Você não vê como modificar as coisas. Mas ainda bem que Jesus veio a esse planeta. Ainda bem que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo principalmente para nos libertar dessas nossas dores, dos nossos pecados, do nosso passado, veio nos perdoar e nos oferecer uma vida nova. Então, glória a Deus porque Jesus veio, porque a gente, todos nós, cada um de vocês que escolheu estar aqui hoje, tem a oportunidade de modificar qualquer coisa na sua vida, mesmo aquelas que você acha impossíveis. E a gente vai estudar um texto hoje que talvez os ajude a crer nisso e a modificar alguma coisa que talvez você esteja necessitando modificar, porque a gente precisa ser livre das prisões do passado para poder viver intensamente o nosso presente. Certo dia, Jesus estava com seus alunos, também conhecidos como discípulos, e não sei se você já se atentou para esse fato, mas a faixa etária ali dos discípulos de Jesus girava entre 16 e 17 anos, João talvez fosse o mais novinho, ainda na adolescência, até 20 e poucos anos. Era uma galera, eram jovens, né? Os nossos heróis da fé eram jovens nessa época, eram bem novinhos. E eles viviam numa região muito pequena, chamada Galileia. Jesus mesmo veio de um vilarejo chamado Nazaré, que tinha cerca de 480 pessoas. Era um lugar muito pequenininho mesmo, né? Mas os discípulos de Jesus eram ali da Galileia, que era um lugar, você pode imaginar, talvez muito grande, mas não era. A Galileia toda dava mais ou menos a distância de Londrina até Apucarana. Essa área era toda a Galileia. Era tudo que esses discípulos conheciam. E aí, num certo dia, Jesus olhou para os seus discípulos e disse o seguinte: olha, agora a gente vai atravessar esse mar. Parece simples, parece uma frase tão simples, e a gente vai ler esse texto que está no capítulo 5 de Marcos, e Marcos é dos evangelistas, dos caras que contaram a história de Jesus, aquele que resume mais tudo. Ele resume tudo. Em 20 versículos, no primeiro capítulo, ele já conta toda a história, ele não passa nem pelo nascimento de Jesus, ele é um cara objetivo, assim. Então, uma frase do primeiro versículo de Marcos 5 já quer dizer um monte de coisa. Diz o seguinte: eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gerasenos. Quando você lê a sua Bíblia, você lê uma frase dessa, você já passa para outra, você não faz, de um modo geral, você não faz ideia do que isso significa. Mas, para aqueles jovens, aquilo ali era algo assustador. Por que era algo assustador? Porque do outro lado do mar era o desconhecido. Do outro lado do mar era a cidade grande. Aquela região chamava Decápolis. Deca, 10, polis, cidade. Era um complexo de 10 cidades greco-romanas, onde a opressão, o pecado, eles tinham sido invadidos pelos romanos e massacrados pelos romanos. Os romanos pegaram os jovens todos ali daquelas cidades e mataram a maior parte deles, se aproveitaram das famílias, pegaram as esposas, e ainda colocaram fogo nas casas. Assim, era um povo muito oprimido. E essa cidade de Géssara, que é de onde vêm os Gerasenos, essa cidade era uma cidade que já chegou a ter 100 mil habitantes, dos quais 80 mil eram escravos. Você imagina o nível da opressão. Então, para esses jovenzinhos, alunos de Jesus, o fato deles saírem ali da zona de conforto deles, daquela regiãozinha calma, onde eles pescavam seus peixinhos, onde eles vendiam seus peixes ali no mar mesmo, tinham as suas famílias, para eles entrarem num barco e atravessar aquele mar para chegar do outro lado,
era um desafio muito grande. Possivelmente um cutucou o outro e falou, nossa, cara, se meu pai souber que eu estou indo para lá... Era o equivalente, vamos dizer assim, é que naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não dava para saber exatamente tudo como acontecia do outro lado, mas vamos tentar entender como se um vilarejo aqui do interior do Paraná, você pegasse uns jovenzinhos assim que nunca saíram dali e colocasse eles no meio de uma favela no Rio de Janeiro, com todo aquele mistério que tem, perigo, etc., traficantes e tal, era mais ou menos assim o desafio desses jovens ao atravessar o barco e parar do outro lado. Mas Jesus era Jesus. Jesus sempre tinha alguma coisa para ensinar para eles. Então eles falaram, olha, vem comigo, vamos atravessar o mar e vamos até Gerasa, que é essa cidade do outro lado. Bom, o Espírito Santo, sempre que ele quer falar com você, ele te desafia a novas situações. Sempre que o Espírito quer falar com você, ele te desafia a deixar a sua zona de conforto, a ousar, quando Deus quer fazer que você crescer em alguma área, ele te desafia a fazer alguma coisa diferente do que você vem fazendo. Então, o crescimento sempre nos leva a expandir os nossos limites. Todo crescimento nos leva a expandir os nossos limites. O próprio universo, ele está sempre em expansão. Então, qualquer crescimento nosso, a gente precisa expandir os nossos limites, sair da nossa zona de conforto e encarar o desconhecido. Então, era exatamente isso que eles estavam fazendo. Mas aí a história só está começando. Quando eles chegaram do outro lado, a surpresa aumentou ainda. Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 5 de Marcos. Assim que Jesus saiu do barco do outro lado, um louco, vítima de demônios, saiu do cemitério e correu para ele. Parece coisa de filme, Pensa bem, Jesus desceu lá, os caras já estavam tudo apavorados, já estavam tudo com medo. Assim que ele sai do barco, um louco, vítima de demônios, saiu do cemitério e correu para ele. Esse homem, vivia no meio das sepulturas, ninguém conseguia prendê-lo, era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes, mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Noite e dia, vagava entre tumbas e pelas colinas, gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas. Dá para imaginar a cena, A Bíblia não fala a história desse moço. A gente não sabe, a gente pode talvez especular ou imaginar. Provavelmente ele foi vítima de muito sofrimento, muito abuso, talvez tenha visto os pais morrendo, talvez os filhos, e esse homem perdeu completamente o controle, enlouqueceu. E largou tudo, abandonou tudo, vivia nas tumbas, no cemitério. O que será que ele comia? Devia comer restos, animais, era um bicho. Vivia quase nu, era assustador. Os caras queriam prendê-lo, porque era assustador, mas não conseguiam. O cara era forte, ele arrebentava as correntes, ninguém conseguia prender esse sujeito. Então pensa na cena, os discípulos estão ali num lugar desconhecido, diante de uma situação dessa natureza. Um cara completamente perturbado em todos os sentidos, e desejando até morrer, porque ele ficava se cortando com pedras pontiagudas. Imagina o sofrimento e a angústia desse cara. Então, Jesus colocou diante deles, e está colocando diante de mim e de você, um quadro daquele assim, o pior do pior do pior. Coisas que a gente talvez nunca vá viver nas nossas vidas. Pode ser que você tenha alguns traumas, alguns pesadelos, alguns medos, algumas coisas, mas assim, eu acho que nada se compara
a vida desse rapaz que chegou lá diante de Jesus. É possível que na hora que ele veio correndo na direção de Jesus, o povo vazou ali de perto, né? O cara sai lá do cemitério, vem correndo, bufando, né? Seminu, todo sujo. Eu acho que abriu, assim, né? A roda ali na frente de Jesus. Bom, a experiência que esses discípulos tiveram ali é uma experiência que serve para nós. Jesus diz para eles saírem da zona de conforto, atravessarem o mar e mostra para eles um caso extremo de alguém lidando com os seus demônios. E acontece uma coisa surpreendente, quando esse sujeito ele vê Jesus, ele corre na direção de Jesus, ele vem com tudo na direção de Jesus. E quando ele viu Jesus, correu na direção dele, o que ele fez? Ele curvou-se reverentemente. Depois rugiu em protesto. Olha a cena. Jesus gastou tanto tempo tentando convencer os religiosos da época de que ele era o Filho de Deus, e aí um homem cheio de demônios olha para Jesus e reconhece e se prostra. A primeira coisa que ele faz é se ajoelhar diante de Jesus. Mas aí, lógico, aí ele já começou a rugir. E olha o que ele fala para Jesus. O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele faz uma declaração que os religiosos demoraram anos. Só depois da ressurreição, a maior parte deles fez essa declaração. Esse homem endemoninhado, era um ninho de demônios. Esse homem declarou isso à primeira vista, encontrou Jesus, falou assim: o que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. O que ele está falando? Ele está falando assim: olha, deixa eu quieto. Eu já cheguei no fundo do poço, não tenho o que fazer. Deixa eu quieto, deixa eu ser quem eu sou, me deixa comigo mesmo. Não tem mais o que mudar na minha vida. As coisas não vão voltar atrás. Meus pais, meus traumas, meu sofrimento, minhas prisões, minha tortura, meus desapontamentos, minha vontade de me cortar, não tem mais jeito, é um caso encerrado. Jesus, deixa eu quieto, eu não quero lidar com nenhuma situação, deixa eu quieto, não há mais o que fazer. É como se o mundo dele já tivesse todo pronto, escrito, não tem mais o que desenvolver, é aquilo. Está fechado naquilo, acabou. É aquilo e pronto, não tem onde mexer. Talvez ele tivesse dito: Jesus, você não sabe o que me fez chegar aqui. Deixa eu quieto. Não mexe com isso. Como a gente faz às vezes, né? Às vezes a gente faz isso. Tem assuntos na nossa vida e você fala: não, Deus, não, isso aqui deixa. Isso aqui não, isso aqui é muito forte para o Senhor, deixa que eu cuido. Ou isso aqui não tem jeito, como é que eu vou voltar no tempo? Como é que eu vou limpar minha mente daquele trauma, daquele sofrimento, daquela dor, daquele ódio, daquela raiva? Não, deixa eu quieto. E a gente que é amigo, né, das pessoas, a gente que aconselha, a gente que é parente, às vezes você vê uma pessoa numa situação e fala: mas por que você não lida com isso? Por que você não toma uma atitude? Por que você não faz isso? A pessoa às vezes não quer mexer, ela acha que aquilo é um assunto encerrado, acabou. Não é verdade que você já deve ter convidado gente para vir na igreja com você, que a pessoa fala: não quero. Ah, mas pô, olha como está a sua vida. Não quero mexer com isso. Então, às vezes a gente faz isso. Talvez você não esteja tão fundo como esse rapaz está, mas tem gente que está até se cortando. Tem gente que está mergulhado num vício, tem gente que está bebendo além da conta, tem gente que está traindo, tem gente que está enganando, e não quer mexer com isso, não é? Isso é assim e acabou. Mas Jesus faz uma coisa
com esse moço, muito, 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 muito importante. A declaração que Jesus faz em seguir, a pergunta que ele faz, é muito importante para todos nós. Jesus chega para esse moço e pergunta o seguinte: diga-me o seu nome. Na verdade, Jesus não estava perguntando para ele se ele chamava Carlos, Zebedeu. Não era isso que Jesus estava perguntando. Jesus estava perguntando: quem é você? O que te trouxe até aqui, te trouxe para essa situação? Quem é você? Eu quero saber o nome disso. Sabe por que isso é importante? Porque o nome tem a ver com autoridade, e a libertação tem a ver com autoridade. Você precisa dar o nome às coisas para você poder ser liberto. Quem ou o que está te oprimindo? É mais ou menos essa a pergunta que Jesus fez. Quem ou o que está te oprimindo? Qual é o nome disso? Por quê? Porque a gente precisa desautorizar, tirar a autoridade de quem está no comando, fazendo aquele mal. Por isso que é importante você dar o nome. E aí dá essa autoridade para um outro poder. Então foi isso, por isso que Jesus foi tão enfático. Quem é você? Qual é o seu nome? E ele respondeu assim: meu nome é multidão. Em outras versões diz legião. Pois somos muitos. Esse homem tinha muitos demônios. Estava lidando com muitos demônios na sua vida, no seu passado, na sua história. Ele estava lidando com muito disso. É muita coisa, Jesus, eu não sei nem contar. Então chama de multidão, porque é muita coisa. Não é uma coisinha que aconteceu, não, é tanta coisa. Então deixa eu quieto, eu não quero mexer com isso. Deixa eu quieto. Mas quando Jesus pergunta qual é o seu nome, é porque esse poder que está sobre aquele moço pode mudar de mão. E o Espírito submeter-se a ele. Então Jesus lhe ordenou para aqueles demônios: saiam. Abandonem esse corpo, vão embora. Mas aí acontece uma coisa curiosa, talvez muitos já tenham lido. Os demônios começam a falar com Jesus: não, mas então, deixa a gente ficar aqui na região, a gente não quer, está vendo aquela manada de porcos lá? Deixa a gente entrar naqueles porcos lá e pronto. Aí o que acontece em seguida? Jesus permitiu, olha como cada palavrinha é importante. Essa hora a autoridade estava com quem? Com Jesus. O poder já tinha mudado de mão. Então foi Jesus que autorizou que aqueles demônios fossem para a manada de porcos. Então a gente precisa autorizar para que Deus haja, o poder de Deus haja a nosso favor. Mas aí o versículo diz o seguinte: mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem. Enlouquecidos, correram e pularam num penhasco, caíram no mar e se afogaram. Por que a gente está lendo esse versículo? Porque o demônio, o trauma, o medo, o diabo, ele não consegue tirar a vida de ninguém. A vida pertence a Deus. O diabo não consegue, ele conseguiu matar os porcos, mas não conseguiu matar aquele cara. A vida pertence a Deus. Para nossa infelicidade, a gente também tem a escolha. Então, algumas pessoas dão fim na sua própria vida. Mas o diabo, você que tem medo, ele não pode tocar na vida de ninguém. E como ele não tocou na vida desse homem. Mas ele foi lá e jogou a manada toda, e eles se afogaram, morreram todos. Aterrorizados, aquele pessoal que cuidava dos porcos, saíram em disparada e contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Então veio uma turma ver o que tinha acontecido. E o que essa gente encontrou? Eles encontraram Jesus e viram o louco assentado, usando roupas decentes, em perfeita saúde, não mais como alguém fora do juízo. Olha que interessante isso. Quando o poder
mudou de mão, quando a autoridade foi dada a Jesus, o pior dos piores, dos pecadores, dos traumatizados, dos doentes, dos endemoniados, imediatamente foi limpo. E foi uma mudança tão radical que as pessoas que vieram chegaram a ficar com raiva de Jesus. Chegaram a mandar: Jesus, vai embora daqui, porque a gente não está entendendo isso. Todo mundo conhecia aquele louco varrido, sujo, nu, xingando todo mundo, ameaçando todo mundo, e agora ele está lá sentadinho, em perfeito juízo, com uma página em branco na vida dele para recomeçar a vida dele. Para você viver o presente, você precisa se libertar do seu passado. Nenhum caso de vocês que estão aqui, começando de mim, nenhum caso está perdido. Nenhum caso tem um ponto final. Nenhum caso não tem como. Se o poder for delegado a quem de direito, a Jesus Cristo, todos nós podemos ser libertos de qualquer prisão no nosso passado. Quando a gente fala de viver o presente, essa palavra presente é tão interessante em português, que ela fala de uma coisa temporal, né? O tempo presente, mas presente também significa uma dádiva. Não é verdade? São dois significados para a palavra presente. O presente é uma dádiva de Deus. Deus quer, deseja que eu e você vivamos hoje, no presente, agora, com essa dádiva, o que Ele tem de melhor para nós. Mas a única forma de você conseguir é atravessando o mar que você tem que atravessar. É saindo da sua zona de conforto, é encarando o seu pecado ou o mal que foi feito contra você e dando nome. É muito difícil, mas na medida que você nomeia o problema, esse é o primeiro passo para que Deus possa agir na sua vida. Não é verdade que quando você procura um psicólogo para te ajudar, a primeira coisa que ele te pede é para você ir contando a sua vida, para você reconhecer o que foi que aconteceu na sua trajetória e dar nome àquilo. É assim que a psicologia trabalha. Agora você imagina isso no reino espiritual, que vai além ainda do emocional. É muito, muito importante que a gente dê o nome. Então, Jesus convida a mim, a cada um de nós, assim, olha para o seu medo, para o seu trauma, para o seu pecado, para aquela coisa que você acha que não consegue mais mudar, para o seu relacionamento, para a sua saúde. Olha para qualquer uma dessas coisas, nomeia, dá um nome àquilo e se ajoelha diante de Jesus e entrega o poder nas mãos de Jesus. É isso que você tem que fazer. Jesus, o nome é esse. Abuso. Eu fui abusado quando criança. Jesus, o nome é esse. Trauma. Fui abandonado. Hoje o resultado é esse. Eu sou, sei lá, viciado. Eu cometo erros repetidos. Eu sou uma pessoa que não se pode confiar. Eu sou mentiroso. Eu engano. Mas tudo começou ali. Quando você faz isso diante do mestre, ele olha para você e fala: filho, eu vim para te libertar. Foi para isso que eu vim. Seja lá o que for, eu vim para te libertar. Eu vim para você cortar essas correntes do passado, para você poder receber o presente de viver no presente. É assim que Deus fala com a gente. Então, para de fugir. Para de fugir. Sai da sua zona de conforto. Pega nas mãos de Jesus, entra no barquinho com Jesus e atravessa o mar que você precisa atravessar. Claro que dá medo. Claro que dá medo.
Não é fácil você encarar um problema de frente e nomear ele, olhar para aquilo, não é fácil. Nada muito importante é fácil. Mas é fundamental para que você se sinta livre e viva com toda a intensidade o que Deus tem para você hoje. Então, eu não sei como essa palavra fala com cada um de vocês. Eu sei como ela fala comigo. Eu não sei como ela fala com cada um de vocês. Eu tenho absoluta certeza que para uns ela fala de uma forma, para outros de outra. Porque todos nós temos alguma coisa que a gente precisa olhar frente a frente, tomar coragem, atravessar o mar, segurar na mão de Jesus e resolver. Então eu não sei como essa palavra fala com você, mas eu quero te desafiar. No momento que a gente estiver orando hoje aqui, ou na hora que você sair daqui, você falar: Deus, eu quero me ver livre disso. Não faço ideia como, mas o nome disso é esse, a autoridade sobre a minha vida é o Senhor, e eu sei que o Senhor pode me livrar. Amém? Deus quer te ajudar a fazer essa travessia. Deus quer te ajudar a dar esse passo. Deus quer te ajudar a resolver o seu problema, que vai influenciar todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos e tudo. Deus quer, Jesus veio para isso. Cabe a mim, cabe a você tomarmos a decisão de confiar em Jesus, atravessar o mar com Ele, encarar o problema e ser libertos. Amém? Então eu vou orar com vocês. Enquanto a gente estiver orando, fala com Deus. Fala do seu problema com Ele. Deus, se teve jeito para esse rapaz, que tinha uma legião de demônios, tem jeito para mim, tem jeito para cada um de nós aqui. A gente só precisa confiar no Senhor, a gente precisa ter coragem de entrar no barquinho com Jesus, atravessar o mar, e olhar de frente, Senhor Deus, para aquilo que tem nos oprimido, para aquilo que tem nos magoado, para aquilo que tem nos amarrado, como esse moço vivia acorrentado e brigando contra as amarras. Alguns de nós estão se sentindo assim, Deus, presos ao passado e não vendo possibilidade de como avançar na vida. Senhor Deus, tem misericórdia dessas vidas como o Senhor teve desse moço. Ajude-nos a ter coragem de nos ajoelharmos diante do Senhor, confiar no Teu poder e deixar que na Tua autoridade, a gente seja liberto de todo o mal que ainda cerca as nossas vidas. Nós cremos nisso, recebemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que tudo podes, eu sei que
Que Deus te abençoe, que você possa escrever uma nova semana na presença de Deus. Amém? Amém.